Meus irmãos, então vamos para mais uma aula desse assunto fascinante. Quem que já leu o Q3? Só a Rayane, rapaz. Bora ler o Q3, viu? Ellison. Muito bom o livro, muito bom, muito prático, nos ajuda muito a como evangelizar de forma natural no dia a dia. Então o pastor na aula anterior já introduziu sobre o que é o Q3, como é que foi formulado o Q3 e o método que ele estabelece para poder a gente pregar o evangelho de forma natural. Você vê o slide aqui, parece que é negócio de coach, né? O sucesso e tal. Nada a ver com coach, tá? Aqui eu estou pensando na ideia de sucesso, no aspecto de que existe um sucesso que Deus espera de nós, todo crente, que é o de anunciar o evangelho. Então lembra que em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre isso, que nós somos embaixadores de Cristo. E é como se Deus exortasse por meio de nós ao mundo, para que o mundo se reconcilie com Deus. Então, à medida que nós fazemos o querigma, lembra que o pastor Thales falou sobre isso? O anúncio, à medida que nós somos fiéis em anunciar, nós alcançamos o sucesso. Então, o sucesso não é quando nós alcançamos uma vida. Essa obra é do Espírito. O sucesso é quando nós somos fiéis a Deus. Então, a proposta da aula de hoje é a gente pensar sobre isso. Como lidar com os desafios no dia a dia, como lidar e pregar o evangelho. Lembra dos 3 Qs? Qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer hora. Qualquer hora mesmo. Então, vamos pensar de forma prática. E vamos orar mais uma vez. Sei que o irmão Renan já orou, mas queria mais uma vez poder orar pensando aqui no assunto que a gente vai trabalhar hoje. Amém? Então, curva sua cabeça, vamos orar por essa aula. Nosso Deus querido e amado, estamos aqui mais uma vez em torno da Tua Palavra para aprender mais sobre Ti. Ansiamos ouvir mais sobre o Senhor, como ser fiéis a Ti, como ser embaixadores do Teu reino, anunciando a mensagem com fidelidade, não se envergonhando dela, não temendo a homens, mas olhando firmemente para Ti, para assim sermos encontrados naquele grande dia, como servos fiéis, que amam ao Senhor, que viveram para o Senhor, que se doam para o Senhor e dedicam todo o tempo para a Tua glória. Nos abençoe nesse tempo aqui, que seja um tempo proveitoso de crescimento para todos nós. O Senhor nos guie com a Tua sabedoria e com o Teu Espírito, em Cristo, para a Tua glória. Amém. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Peraí. Quem é que lembra dos 5 passos da aula passada? Vai ser muito importante para essa aula e para a próxima. Foi muita coisa, né? Alguém lembra de alguma coisa? Nada? Eu assisti a algumas aulas do pastor Tiago, e ele criou uma musiquinha, não é musiquinha não, mas que nos ajuda a decorar o passo a passo. Eu queria que a gente tentasse fazer isso hoje e na próxima aula. Então tem um metrônomo, né? Metrônomo, né, Érica? Que acompanha, que faz o acompanhamento, né, para dar o ritmo. Eu queria que a gente tentasse. Então é assim, ó. Todo mundo consegue ver daí também, né? Ou senão você escuta. Faça contato. Direcione a conversa, grite perdido, anuncie o evangelho, exige uma resposta. Fácil? Vamos ver se a gente consegue? Tá, vou tentar fazer o metrônomo aqui com o dedo, certo? Vamos lá. Faça contato, vamos, direcione a conversa, grite perdido, anuncie o evangelho, exige uma resposta. Tá difícil? Tá difícil, é? Eu já decorei isso há uns 10 vezes. Aqui é o passo a passo da aula anterior. Você vai fazer contato, direcionar a conversa, gritar perdido, anunciar o evangelho, exigir uma resposta. Esses são os passos. Se está evangelizando alguém, é só decorar essa musiquinha e ela vai te direcionando a como você conversar com aquela pessoa. Então essa vai ser a atividade. Não vou fazer de novo não, para mim não ficar aqui, né? Parecendo um palhaço aqui, né? Mas na próxima aula, por favor, já passei vergonha agora, viu? Na próxima aula, não me faça passar vergonha de novo, tá bom? Então, eu quero que vocês decorem isso aqui e decorem, porque na próxima aula vai ser só prático. Vocês vão fazer isso aqui uns com os outros, tá bom? Alguns vão ter um papel de ateu, outros vão ter um papel de... Vai ser legal, tá bom? Então, a atividade vai ser decorar isso aqui, só isso. Aula de hoje. Qual é a nossa rota de hoje?
Eu queria pensar primeiro com vocês, por que a gente não evangeliza? Por que a gente falha tanto nisso? Qual a problemática? Onde está, de fato, a real tensão? Porque o problema não está no mundo, nas pessoas, o problema está em quem? Em nós. Então, qual é o diagnóstico? Por que a gente não prega o evangelho? Por que a gente falha tanto em pregar o evangelho no trabalho, na família? O que está por trás disso? Então, eu queria tentar pensar com vocês rapidamente sobre isso, como introdução. Depois a gente vai pensar um pouco de aspectos práticos, de como fazer o contato, como evitar aquelas tensões nas conversas, para de fato o evangelismo ter sucesso. Porque lembra, o pastor Clésio falou sobre isso no anterior, nosso alvo não é ganhar debate, nosso alvo não é sair por cima, né? Quem ganhou a conversa, não tem nada a ver com isso. O nosso alvo é conseguir anunciar o evangelho. Então, alguns passos práticos, eu queria dar alguns exemplos pessoais de como é que a gente pode fazer isso, ouvir vocês também, como é que a gente pode trabalhar isso, para poder anunciar bem o evangelho. Por último, algumas aplicações práticas para nós, tá bom? Então, de forma introdutória, o que é que Atos 1:8 diz para a gente? Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Só até aí. É uma exigência, então, que o Espírito, ao descer sobre os servos, as testemunhas de Cristo, eles irão ser também, obviamente, testemunhas. Naquele período era fácil pregar o Evangelho? Era difícil. Logo no início de Atos, nós já vimos Pedro e João, acho que Tiago também estava, quando eles foram expulsos lá do Sinédrio. Aí eles ficaram felizes, né, por se considerarem dignos de sofrerem pelo Evangelho. Eles sofriam muito por causa do Evangelho. Os anos foram passando e até Constantino, a igreja só apanhou. Gente morrendo, gente sendo jogada no meio dos leões, gente perdendo bens, gente perdendo a vida. E eles continuavam pregando o Evangelho. No nosso período, está mais fácil ou está mais difícil? Está muito mais fácil. Aqui, estou pensando aqui no nosso país, tá certo? No nosso contexto local. Está muito mais fácil. Mas qual é o problema, então, dos cristãos? É que a gente está mais frouxo. A gente está frouxo. Em vez o mundo se tornou menos hostil e a gente ficou mais frouxo, mais melindroso, medroso. A gente ficou frouxo. A gente perdeu isso. A frouxidão, de fato. Então, eu queria que vocês me ajudassem a pensar aqui. Por que os crentes não evangelizam? Vamos pensar de forma mais prática. Eu quero ouvir vocês. Os microfones estão dispostos aí? Então, Thiago? Alguém aí? Rayane, me ajuda a pensar. Por que a gente não quer evangelizar? Eu acho que às vezes a gente não evangeliza porque a verdade do evangelho não é tão forte para a gente. Normalmente a gente fala muito sobre as causas as quais nós defendemos, militamos, etc., né? Então, se para mim a educação é importante, ou saúde, enfim, as pautas que nos movem. Então, se o evangelho me move, eu vou falar disso naturalmente. É isso que acontece com a mulher samaritana, com o gadareno, né? E aí, às vezes, a gente coloca desculpas no método, a gente coloca desculpas, eu tenho que seguir esse espaço, eu tenho vergonha. Mas se aquilo é importante para vocês, você entende que é o bem mais precioso, vai ser natural você falar sobre isso, porque vai ser a sua vida. Muito bom, Rainha. Inclusive, eu coloquei esse tópico aqui, ó, frieza espiritual. O problema é que a gente não está apaixonado por Jesus. Lembra que Cristo fala que aonde está o teu tesouro, aí está onde também? O teu coração. Aí Lucas capítulo 6, o que é que Jesus diz? A boca fala do que o coração está cheio. E eu concordo demais com você, Raine. Esse é um dos grandes problemas. A gente não está apaixonado por Jesus. Estava conversando com o Roger Vânio, e ele está lendo um livro muito bom do Joseph Smith, que é Você é Aquilo que Ama. E ele comenta justamente esse tópico aqui. Nós não discipulamos e não pregamos o Evangelho porque nós não estamos amando a Jesus. Você fala daquilo que você ama. Você fala daquilo que você é apaixonado. Então, os avós aqui, né, está vendo o Rubem, né, não sei como é que esse menino, vai ser difícil, viu, segurar ele daqui a um ano. O menino com 5 meses está vestindo roupa de 1 ano. Quando chega um bebê, o que é que você mais fala? É dele, né, você quer comentar sobre ele.
E isso não é errado em si, irmãos, falar daquilo que você ama, de pautas políticas, sociais. Isso é muito bom, Deus quer que a gente pense sobre isso também. O cristão tem que estar envolvido com a cultura. Mas o que é mais central do que tudo isso é Cristo. Ele é mais importante do que tudo para nós. E aí, nós falamos dessas coisas que nós amamos, mas nós esquecemos daquilo que nós mais devemos amar, que é Cristo. Então, deixa eu ser bem, talvez, duro com vocês. Você não fala do Evangelho porque você não ama Jesus. É isso. Essa é uma das grandes verdades. E quando eu falo amar, não estou dizendo que você deixou de ser cristão, mas que você está se importando, mas que você está se importando mais do que com outras coisas, do que com Jesus. E aí, algo que uma vez o pastor Clésio me ensinou, eu nunca esqueci. Todo problema, qualquer que seja ele, de idolatria, pecado, qualquer um, você raspa, qual é o problema central? É o coração da pessoa com Deus. Então, a gente já ouviu aqui o Salmo de Asaf, né, 73, várias vezes. O diagnóstico central do coração de Asaf, o problema central, era a frieza dele com Deus. E aí, como foi que ele resolveu? Ele foi para a presença do Senhor, se arrependeu e se encheu de Deus. Então, esse é um movimento para poder a gente corrigir esse primeiro problema aqui. Você precisa estar cheio de Deus. Você precisa amar Jesus mais do que tudo. Quando você ama Ele, vai ser natural falar dele. Vai ser muito natural falar dele. Então, esse eu acho que é o problema principal. Tem outros? Me ajudem a pensar. Medo. O Silas levantou a mão. Vê que eu vi. Fala aí, Silas, pra gente. Tem 2 pontos que eu acho que é também, né, fora esse que a Rayane pontuou, Sim. que é o comodismo e a falta do senso de urgência. No sentido de que existem muitas pautas que a gente fala que não são urgentes, mas isso está muito entranhado na sociedade brasileira. E uma das coisas que o cristão brasileiro comete muito é a falta do senso de urgência de pregar o evangelho para as pessoas, entendendo que Cristo está prestes a voltar e as pessoas podem morrer e ir para o inferno, né? Então, existem muitos assuntos que são centrais para a sociedade como um todo, que elas são tratadas como se fosse menos importante. E o evangelho é uma delas para nós como cristãos. Massa. Eu acho que isso está dentro do tópico de falta de prioridade, né? De falta de amar Jesus acima de todas as coisas. Eu acho que é uma ramificação. Tem um outro extremo que eu quero pensar com vocês. Pastor, eu acho assim, que não é uma regra, certo? Essa frase, né? Não é uma regra. Eu acho que talvez seja um reflexo do nosso tipo de evangelicalismo brasileiro. Certo. Então, eu acho que um pseudo-evangelho é pregado diariamente em muitas igrejas, simplesmente por levantarem placas nos sinais, falando Jesus te ama, como se ali tivesse algum peso de transformação. Nós sabemos que é bem superficial. Mas eu acredito que o que falta nas igrejas é o verdadeiro ensino dessa responsabilidade de cada cristão levantar essa bandeira, essa missão em que ele faz parte, a missão de Deus. Eu acredito que, por exemplo, se fizer um levantamento na nossa igreja, essa quantidade de irmãos que evangelizam diariamente é bem maior do que em outras igrejas aqui do nosso município, onde isso não é pregado. Apesar de muitas igrejas pentecostais, por exemplo, terem cultos de missões, eles acham que a missão é só do pregador, de quem está lá na frente. Mas eles não levam consigo, no dia a dia, essa responsabilidade de que o evangelho precisa ser compartilhado. Então, eu acredito que é um diagnóstico geral, mas eu acho que especificamente em cada igreja existe uma demanda diferente. Eu acho que pode ser uma ramificação, mas qual é o princípio bíblico? A mulher samaritana, após ouvir o evangelho, o que foi que ela fez? Gadareno, após ouvir o evangelho e ser liberto, o que foi que ele fez? Você, quando se converteu, quando entendeu quem é Jesus, o que foi que você fez? Quando eu me converti, eu falava de Jesus para quem eu pudesse. Aquela paixão, né? Aquele primeiro amor que a gente tanto fala. Eu acho que esse é um movimento natural, por isso que eu acho que não é uma frase solta. Eu acho que ela faz sentido. Mas eu acho que pode ter outros problemas, que eu quero pensar no outro extremo também. A última, vai, Raquel, bem rapidinho. Eu acredito que é terceirizar o evangelho. Muitas pessoas acham que evangelizar é
algo do missionário que está no campo ou do ministério de missão, sendo que uma vez que nós somos resgatados por Cristo, Ele nos dá o ID, e é para todos. Se você recebeu Cristo, você tem o dever e a responsabilidade de proclamar Cristo. Ok. E às vezes a gente Tu acha que seria então terceiriza. falta de conhecimento, De conhecimento e às vezes o pecado também. de compreensão? Certo? Eu acho que tudo isso aí está aqui dentro desse ramo, eu acho. Não sei se todos concordam. Deixa eu só caminhar mais um pouquinho, Larissa. Eu acho que existe um outro problema que eu acho que talvez entre no que o Alex comentou e a Raquel comentou, que é o mito do evento. Você acha que evangelizar é só quando tem plataformas para evangelizar? Eu acho que isso pode ser falta de conhecimento. E aí a igreja pode ajudar a como pensar corretamente sobre evangelismo. Evangelizar não é somente quando tem uma plataforma. Plataforma eu estou pensando aqui, ó, púlpito, ou um dia que os irmãos combinam para ter um evangelismo. Essas coisas são boas? São excelentes. Isso são plataformas bíblicas também de evangelismo. Mas o que a gente está tentando pensar por meio dessas aulas é que Deus quer que você vá além disso. Deus quer que você use todos os meios, todos os locais, todas as horas que você tem para ser intencional. E não somente ser boas testemunhas em termos de dar o seu melhor. Lembra que Tito capítulo 2 fala sobre isso. As mulheres devem se comportar bem para que não seja difamada a palavra de Deus. O líder da igreja tem que ter a linguagem sadia para que nenhum incrédulo tenha algo ou alguma acusação para poder falar contra ele. O cara que trabalha tem que trabalhar bem para que ele possa dessa forma também dar um bom testemunho no seu ambiente de trabalho e adornar a doutrina do evangelho. O testemunho, ele é importante. Eu acho que muitos de nós temos nos dedicado bem nisso. Mas a gente tem que lembrar que o testemunho ele tem um propósito. Como a gente sempre fala aqui, né? Ganhar influência. Para que por meio dessa influência adornarmos a doutrina do evangelho e falarmos com mais autoridade. Certo? Eu tenho um outro extremo que eu também pensei, que é o temor de homens. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas existe uma visão muito egoísta. A gente tem medo do que os outros vão pensar sobre nós. Mais uma vez, eu acho que tudo liga a Jesus, né? Quando você ama a Jesus, você não se importa com o que os outros pensam sobre você, não. Sua identidade está afirmada em Cristo. O que os outros vão dizer, pensar sobre você, se Cristo é tudo, o que os outros acham sobre você, isso não importa. Porque você já tem a sua riqueza, o seu tesouro. Você é capaz de vender tudo para comprar aquela dracma ou aquele tesouro perdido. Você entrega tudo por ele. Mas eu acho que é um dos pecados que a gente poderia pensar sobre por que a gente não evangeliza. Porque a gente tem aquele receio. Vão me chamar de quê? Vão achar o quê de mim? E aí a gente tem medo dos homens. E aí Gálatas capítulo 1, versículo 10, Paulo diz, né? Aquele que teme aos homens, eles não são servos de Cristo. Então é um pecado para a gente lutar também. É mais uma guerra, né? Do nosso coração sujo, para poder a gente fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. E pregar o evangelho. Tem muitas outras coisas para a gente pensar. Muita coisa. Mas eu acho que isso aqui nos ajuda a diagnosticar, você pensar sobre o seu próprio coração. Por que você não tem evangelizado? Por que você não tem falado de Jesus? Quais são as suas lutas? Para que a gente possa, por meio disso, levar a Deus em oração, conversar uns com os outros, pedir conselhos, ajuda, lutar contra o pecado e ser fiel a Jesus. Amém? Ok? Vai lá, tu queria comentar, Larissa? Eu acredito que um ponto que pode fazer muitas pessoas não evangelizarem é a falta de intimidade com a Bíblia também. Muitas pessoas se sentem despreparadas porque acham que não vão estar prontas para responder às dúvidas, os questionamentos, porque não têm uma intimidade diária ali com a Bíblia e não vão estar prontas para responder porque não dominam o assunto Bíblia, né? Não dominam o Evangelho. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, né? A gente está sempre lendo e estudando para estar pronto para responder o que perguntarem. Um problema que eu vejo disso aí é quando a gente se apoia nisso. Eu não prego porque eu não conheço tanto. Aí a gente joga a pergunta, você tem procurado conhecer para poder pregar? Porque se você estiver se apoiando nisso, aí se tornou preguiça e se tornou pecado. Você, então, em vez de se esforçar para crescer, você fica se apegando àquilo, usando como muleta para não ser fiel a Jesus. Tá certo? Então, eu sei que dói ouvir essas coisas, irmãos. Mas Jesus, ele faz isso conosco mesmo. Ele quer mexer no nosso coração, porque ele não quer apenas vidas bem organizadas, ele quer um coração inteiro para ele, apaixonado por ele. Que naturalmente, em qualquer lugar, qualquer pessoa, em qualquer hora, a gente possa estar pronto para anunciar a palavra dele. Amém?
Tá, vamos continuar caminhando aqui. Então, a gente pensou um pouco sobre o nosso coração, como é que a gente pode trabalhar para corrigir isso aqui, para ser um povo que ama mais a Jesus, que prega mais, que fala mais de Jesus. Agora, vamos pensar nos 3 Is. Mais 3 Is para vocês decorarem, tá certo? A gente tem um bocado de recurso mnemônico com I, né? Deixa eu ajudar vocês aqui, ó. Os 3 Is, a postura do cristão no evangelismo. Intencionalidade. Então, você tem que ser intencional com as pessoas que você está caminhando. A gente vai falar mais sobre isso. Você tem que ser informal. Derrubar isso aqui é caro, né? Você tem que ser informal. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse aspecto também. E interativo. Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, tem que ser o quê, irmãos? Intencional, informal e interativo. Vamos pensar nesses aspectos de forma prática. Ser intencional. Não espere um anjo descer do céu para você, ou como fez com Filipe, né, transportar você de um local para outro, para você pregar o evangelho para alguém, no seu trabalho, em qualquer ambiente que você está. Olha comigo Efésios capítulo 6, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, de onde nós tiramos esse princípio, né? Olha o coração do apóstolo Paulo, quando ele pensa no evangelho. Efésios 6, alguém lê para mim? Versículo 18 ao 20. Bem rapidinho, alguém lê para mim, por favor. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Muito bom esse texto, né? Então, Paulo fala sobre as armaduras do Espírito, e dentro dela ele vai falar sobre a oração, que também é uma armadura do Espírito. Deus usa a oração para poder fazer muita coisa, né? Ele age por meio da oração. E aí Paulo, ele ora para que os irmãos peçam, para que Deus faça o quê, irmãos? Dê oportunidade para ele, para que ele tenha coragem, para que ele não tenha medo. Então, portas serem abertas para que ele anuncie o evangelho. Então, atos, como a gente tem falado muito, né, são os atos do Espírito, muito mais do que atos dos apóstolos na teologia, é justamente Deus fazendo isso por meio deles. O Espírito, Paulo queria ir para a Ásia, aí Deus, não, vai não. Deus dá um sonho para ele, você vai para Macedônia. O Espírito vai guiando, fechando, abrindo portas e conduzindo pessoas para Paulo, para ouvir o evangelho, para se arrependerem e buscarem a Jesus. Nós temos que orar por isso também. Orar para que durante o nosso trabalho, nossa ida a comprar pão, qualquer coisa, a gente esteja sempre pronto, pensando sobre isso, para falar de Cristo para as pessoas. Como o Renan comentou hoje, né? Deus quer que a gente tenha esse coração humilde, um coração que tem compaixão dos perdidos, que se importa com os perdidos. E eu acho que isso é uma ramificação de amar a Jesus, o ser intencional. E aí, só para você pensar, se a missão de Deus dependesse só de você, eu sei que não depende, tá? Eu sei que não depende. Eu só quero que a gente reflita sobre isso. Se dependesse só de você, como é que ela estaria? E aqui eu estou falando nos ambientes que Deus colocou você. Porque eu não consigo estar no seu trabalho. Então vamos pensar aqui no irmão, pastor Vladimir. Sempre tem a oportunidade, ele prega, está anunciando, você olha para ele, o pastor Vladimir é um exemplo de evangelismo. Mas ele não está no seu trabalho, não. Ele não está na sua vizinhança. Então Deus colocou nós em ambientes estratégicos da parte dele, para que a gente seja intencional. Então, intencionalidade seria um primeiro fator. O segundo fator seria a informalidade. Alguém abre para mim lá em Colossenses 4 e lê para mim, por favor, versículos 5 e 6. Oi, Rayane. Não, só ainda sobre a intencionalidade, a nossa cultura ainda é muito privilegiada. Okay. Porque a gente, enquanto cearense, você chega assim em algum lugar
E se a pessoa vê que você se importa minimamente com ela, ela fala a vida toda para você, né? Exatamente. E aí, eu acho algumas coisas práticas. É você vai comprar o pão, pergunta o nome do atendente. Massa. Tipo, no contexto de trabalho, né? Leva um bolo de vez em quando. A gente vai falar sobre né? gatilhos. Ah, coisas práticas. Aí, os evangelistas aqui de plantão, já vocês vão dar mais ideias para poder a gente aprender com vocês também, tá certo? Todos nós devemos ser evangelistas de plantão. Estou pensando naqueles que têm essa facilidade maior, tá certo? Colossenses 4, 5 ao 6. Alguém lê para mim, por favor? Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Muito bom esse texto. Então, Paulo está nos instruindo a sermos sábios diante dos ímpios. Como nos comportar diante deles. E eu acho que esse princípio nos ajuda aqui na informalidade. Aqui vai nos ajudar a focar naquilo que é essencial. A gente falou muito sobre isso. Tomar cuidado com aqueles debates. Vamos pensar na prática sobre isso já. Mas qual é o cuidado da informalidade? Cuidado com aquele evangeliquez, né? De Deus, ele é onipotente. Você sabia disso? A pessoa talvez nunca ouviu isso na vida dela. Muitas palavras, às vezes, que a gente utiliza na igreja, não vai ser compreendido pelos aqueles que estão lá fora. Não vão ser entendidas. Então, ser informal vai nos ajudar em nossas conversas. Nos ajudando a ser mais claros. Nos ajudando a ser mais interativos, que seria o outro aspecto. Então, informalidade envolve também um aspecto de interatividade. Existe essa palavra, não existe? Interatividade, né? Então, observe Jesus. Lá no diálogo que o pastor Clesiano ensinou para a gente no último domingo, era só Jesus pregando? Era para ela? Era? Não. Lá pelo texto, Jesus ele fala 7 vezes. E a mulher samaritana falou 6 vezes. Então, dali você já percebe que não é você simplesmente chegar na pessoa e jogar um monte de informação para ela. E nisso aí a gente tem que tomar muito cuidado também. Porque às vezes a gente pressupõe que o outro sabe. Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava com o pastor Clésia na marcenaria, né? Quem não, né? Acho que um bocado aqui já... lá forja caráter. E eu lembro que eu estava tentando evangelizar 2 caras assim, aí eu estava fazendo um bocado de pergunta para eles. Tu lembra o que é que está escrito lá em Gênesis? Aí o cara, não. Tu lembra o que é que está escrito lá em João? Aí, não. Tu lembra que... Um bocado de pergunta. E aí eu ia perguntando, aí o cara começou a ficar acuado. E aí ele ficou meio tentando, e tu sabe onde é que está isso aqui? E tu já virou um debate. Aí eu fui almoçar com o pastor, né? O pastor amorosamente, ei, tu está evangelizando errado. Esse tom de tu ficar perguntando, a pessoa não sabe, mano. Então a ideia não é essa do evangelismo. Não é saber não é essa disputa de quem sabe mais, de quem entende mais. Envolve informalidade, é uma interação. A gente vai pensar na prática sobre isso. Envolve conversar com alguém, ouvir ela atentamente, aprender com ela também. Essa postura humilde, enquanto você escuta o outro, vai gerar, provavelmente, uma postura humilde também da parte do outro, para lhe escutar. Como também uma postura agressiva, vai gerar no outro uma postura agressiva. E aí vai virar um debate. Então, esses 3 Is nos ajudam. Essa postura. Orarmos a Deus para sermos intencionais. Qualquer lugar... qualquer hora, qualquer pessoa. Lembrando sempre que é uma conversa informal. Não é sobre arrotar informações. Compreendendo a linguagem. É uma linguagem acessível, clara. E ela é interativa. Ela é uma conversa com a pessoa. Ajudando ela, você ouvindo ela. E aí a gente vai construindo um evangelismo para alcançar o sucesso. O que é o sucesso do evangelismo? O que é o sucesso do evangelismo, irmãos? É alcançar uma vida para Cristo. É isso? Não é, isso é papel do Espírito. É falar de Jesus. A gente quer chegar lá no final, falar de Cristo e fazer com que a pessoa diga o que ela quer com Jesus. Esse é o nosso alvo, tá certo? Beleza. Então, só para decorar, o evangelismo, a postura do cristão no evangelismo, ela requer que você seja intencional, vamos lá, todo mundo.
informal e interativo. Mais 3 I's aí para você decorar. Tem 3 I para pai, tem 3 I para... agora tem para o evangelismo também. Tem para o discipulado, 3 I também. É mais fácil para a gente decorar. Ok, agora vamos pensar de uma forma mais prática. Pontes de anúncio. Então, como é que a gente pode fazer no dia a dia para tornar isso prático para nós? Fazer contato. Então, eu vou me aprofundar em algumas coisas que o pastor já começou na aula passada, para que na próxima aula vocês possam aplicar essas ideias que a gente tem comentado aqui em aula, na prática aí, conversando uns com os outros, tá bom? Vamos pensar aqui no primeiro aspecto. Primeira coisa é, o que evitar? Então, a gente já falou sobre aquele aspecto de não ser um acusador. Você já vai logo conversando com a pessoa, dizendo assim, rapaz, todo católico é idólatra. Você está no meio do evangelismo, aí você percebe que a pessoa é católica. Católico é idólatra. Todo católico... Está errada essa informação, irmãos? Mas essa postura é uma postura o quê? Agressiva. Aí a outra pessoa é católica, o que ele vai fazer com você? E quem é você para dizer isso? Aí vai começar a briga e a confusão. Então, não seja um acusador. Me ajudem aqui. O que mais? O que é que a gente poderia evitar para poder construir pontes? Me ajudem aí. Debates paralelos. De assuntos paralelos. Tá? Entre aquilo que o pastor disse, né? Às vezes a gente está conversando sobre o evangelho, a pessoa começa a falar de política, aí começa a falar de Bolsonaro, Flávio, Renan. Já foi, tem nada a ver com Jesus já. Aí você tem que tomar cuidado para você não ir na onda e conduzir a conversa de volta para Cristo. A gente vai pensar na prática como é que a gente pode fazer isso. Ok, essa seria uma das coisas que nos ajudam a evitar isso. Tem mais alguma coisa? A postura arrogante. A forma como você fala com o outro. A gente percebe quando você está querendo ser superior aos outros. É notório. A sua postura, ela revela muita coisa. Então, quando alguém está disposto a aprender, você percebe. Então, isso revela sobre o coração em Jesus, né? Volta lá para a introdução. Gera discussão, né? Não dá certo, não. Tem uma outra aqui que eu coloquei, né? Sua fé não tem base nenhuma na Bíblia. Então, a pessoa está aqui falando do que ela acredita, aí você diz assim para ela, o que você está dizendo não tem base bíblica. Aí começou de novo. É claro, a pessoa ela é uma incrédula, ela não entende as escrituras. Então a gente tem que lembrar dessas informações, são importantes. Tem algumas coisas que a gente diz que é verdade. E eu não estou dizendo, irmãos, que haverá um momento no evangelismo que haverá tensão. Na hora que você vai dizer que ela está perdida, é um momento de muita tensão. Que ela pode dar uma mãozada em você. Ou ela pode simplesmente virar a cara e ir embora. Aquele ali é um momento de tensão, mas não é você que está promovendo a tensão. O que está promovendo a tensão é o quê? É a palavra de Deus. Aí, beleza. Tá certo? Então, eu estou comentando aqui sobre a postura que eu e você devemos evitar para que a gente consiga alcançar o sucesso. Que é falar de Jesus. Tá bom? Jales. Evitar também de não escutar a pessoa ou não considerar o que ela fala porque discorda. Que é muito fácil a gente ignorar o que a pessoa falou porque a gente discorda. Não, mas, então assim, está com a escutativa, né? Isso. Entendi. Isso é realmente. Às vezes, você está tão focado em falar de Jesus, aí você fica pensando nos próximos passos. Aí a pessoa está falando com você. Aí você pega e joga uma informação que não tem nada a ver com o que ela disse. Pronto, você perdeu a pessoa. Ela já percebeu que você está ali só para você falar. Se tornou uma plataforma. Só você fala e só ela escuta. Perdeu a interação também que Jesus ensina em João capítulo 4. Uma outra coisa é, não rufem os tambores. Isso acontece comigo na prática. É assim, ó, eu vou numa vizinha, estou aqui com a Bíblia na mão. Aí eu falo assim, ei, eu posso ler um versículo para você? Tem duas coisas que podem acontecer aqui. A primeira é ela dizer não. Já escutei vários nãos, vários. Não quero ouvir. Você tá certo, né? Você sai, baixa as orelhas, né? Vai embora. A outra coisa que pode acontecer da pessoa querer ouvir, já aconteceu, não, claro, quero ouvir a palavra de Deus, pode falar. Aí eu lia, explicava, a pessoa perguntava, e se tornava uma interação. Era bem legal. Mas um outro problema que pode acontecer é assim, ó. Você chega, eu posso ler um versículo para você, a pessoa, ela não quer ser inconveniente. Mas ela diz assim, mas pode, eu estou um pouco apressado. Estou para resolver as coisas, mas pode, lê aí para mim.
Quando ela fala assim, ela não vai mais escutar você. Ela já criou uma barreira. Não estou dizendo que Deus não possa fazer isso para salvar ela, tá certo? Mas ela já criou uma barreira para não escutar você. Isso acontece com a gente. Às vezes você está aqui no ônibus, a pessoa sobe no ônibus e começa a falar de Jesus assim, do nada. Escutem, vocês vão se arrepender e tal, Deus tem uma bênção para a sua vida. A gente já cria aquela postura assim, lá vem esse pessoal de novo, não sabe explicar o evangelho. Você não está nem mais ouvindo o que ela diz, você já está pensando no quanto aquilo que ela está fazendo é negativo. Um ímpio, quando vem e escuta isso, quando ele escuta isso, né, eu posso pregar o evangelho, eu posso ler um versículo bíblico para você, na mente dele, às vezes, ele fica pensando assim, ó, lá vem esses crentes. Lá vem de novo. É igual a gente quando o testemunho de Jeová bate na nossa porta. Lá vem esse povo de novo. Bem cedinho, mano. Não tem horário não para eles. Pronto, só muda de endereço. Os ímpios pensam a mesma coisa em relação a nós. Certo? Não muda não, né? Porque a gente tem, né, o título de cristão e a gente está com a verdade. A gente está com a verdade. Que aí vai ser diferente na prática, não. Então, não rufem os tambores, que o autor nos apresenta no Q3, é essa ideia. Você não ser tão direto. E a gente vai falar um pouco mais como é que a gente pode pensar de forma prática sobre isso, tá certo? Um outro aspecto... tá aqui ainda já. Então, o que fazer? Foque nas coisas que são semelhantes. Então, a gente falou sobre isso na aula anterior. Todo mundo tem, de alguma forma, no seu coração, aquela dúvida. Como é que eu vou pagar pelos meus pecados? Ou como? Como é que vai ser a minha vida depois daqui? Qual o sentido da vida? São perguntas existenciais, filosóficas, que lá no fundo todo mundo já pensou, ou se não está pensando, já pensou em algum momento. Qual o propósito da vida? O que é que tem depois daqui? Por que o mundo está como está hoje? São ganchos que pela palavra de Deus nós compreendemos que todos de alguma forma têm esses questionamentos no seu coração. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Eu estava no Uber um dia desses, aí comecei a conversar com o senhor. Aí eu falei assim, ó, rapaz, você viu o caso aí daquele policial que foi incendiado no carro? Aí ele, rapaz, vi. Que mundo doido, né? Ele mesmo já direcionou a conversa. Que mundo doido, rapaz. Não sei o quê, não sei o quê. Ei, mas a mulher que matou ele era bonita, viu? Aí ele já começou a desviar a conversa. Ó. O que é que um crente santarrão faz? Ó, esse tipo de conversa aí não agrada a Deus. Negócio de imoralidade, de impureza. Não, irmão, ele é um ímpio. É natural ele falar coisas imorais. O que é que a gente tem que fazer? Voltar para o centro. Mas que coisa ruim mesmo, né? Ainda bem que o senhor comentou algo importante aí. Quanta ruindade há no mundo. O senhor já pensou que nós também temos esse mesmo problema? Aí ele começou a falar. Rapaz, o mundo da sociedade, ninguém quer mais escutar ninguém. O mundo tá meio perdido mesmo. Aí eu comecei a apontar para ele, mostrar que ele também estava perdido. É igual a gente, né? O senhor também não passa por isso, não? De às vezes não querer ouvir, de pensar o mal do próximo. Aí aquela postura idólatra, né? Do católicozinho ferrenho. Aí ele, não, mas eu tenho ido para a igreja. Eu isso. Aí eu fui falando do evangelho para ele. Fui apontando o caminho. Então, a ideia é essa. Você pega informações, ou na padaria. Hoje eu estava pensando, hoje de manhã, na padaria, como é que eu poderia fazer, né? Você poderia chegar no padeiro e fazer assim, ó. Rapaz, ô pão bom, viu? Mas por que é que esse pão não sacia minha fome? Rapaz, todo dia de manhã eu tenho que estar aqui comendo esse pão. Aí o cara vai conversar com você, né? Vai dar uma risadinha e tal. Aí você fala, pois é, mas tem um pão que realmente mata a nossa fome completamente. A gente está com fome porque a gente está perdido. E aí você pode usar como gancho, qualquer canto, bem rapidinho, fala de Jesus, fala da perdição. Vou falar de novo, faça contato, direcione a conversa, grite perdido, anuncie o evangelho, exige uma resposta. Você consegue fazer isso em torno de 3 minutos, 4 minutos. Você consegue fazer esse movimento. Dá para falar de Jesus também. Se for um ateu, por exemplo, você pode caminhar mais por questões filosóficas. Então, um ateu, o cara que se diz assim, ó, não, eu sou um ateu. Normalmente é um cara que tem um pensamento um pouco mais intelectual. E aí são pessoas normalmente que te escutam. Tem muita arrogante no meio, mas normalmente eles te escutam. Às vezes para vencer você, mas você pode aproveitar isso como ponte, a intelectualidade dele como ponte. Então você pode perguntar assim,
Mas tu já pensou, qual o sentido da vida? Assim, para ti, qual o alvo da vida? Você já direciona a conversa. Se for alguém na sua faculdade, qualquer ambiente que você está inserido, já conversei com uma pessoa homossexual. Qual foi o caminho que eu segui? Da identidade. Qual é a maior dificuldade de um homossexual? É compreender quem ele é. Então, ele está perdido dentro do coração dele. Então, eu conversei com um irmão aqui da igreja, e aí ele comentou sobre um jovem que tinha casado, crente, e aí durante o casamento ele começou a ter desejos homoafetivos e não recebeu ajuda. Abandonou o casamento, acho que tinha filhos, não estou me recordando agora. E aí ele foi e se juntou com outro homem. Sabe qual eram os maiores pensamentos dele durante todo esse período? Se matar. Suicídio. Por que as pessoas têm isso? Porque elas olham para a vida delas e elas não veem fundamento. Então, eu conversando com um homossexual, né? Conversando com ele assim, eu já tinha feito contato e agora eu estava direcionando a conversa. E aí eu perguntei assim, deixa eu ver se eu lembro, faz tempo. Mas eu perguntei assim, como é que tu realmente sabe quem tu é, assim? Como é que tu tem convicção de que tu realmente é isso? Como me ajuda aí? Eu queria te entender. E o legal, normalmente com pessoas homossexuais, é que normalmente essas pessoas já são muito desprezadas na sociedade. Isso é um fato. Eles são mesmo. Qualquer ambiente que eles chegam, todo mundo já olha torto para eles. Isso acontece. Então, quando alguém chega e conversa com eles, de igual para igual, eles escutam você de forma muito mais, fácil. Muito mais fácil. Então, esse homossexual, por exemplo, que eu conversei, ele foi falando, né, como é que ele via. Então, na sociedade tem duas estruturas, né? O que eu penso sobre mim mesmo, então ele baseia a identidade dele nos sentimentos, ou o que os outros dizem a respeito dele, ele baseia a identidade dele no que os outros falam. São duas estruturas básicas que normalmente eles constroem a identidade. Eu já sabia sobre elas. E aí eu fui ouvindo, aí à medida que eu fui ouvindo ele, eu fui mostrando para ele que aquilo ali era furada. Os sentimentos são voláteis. Um dia você pode se sentir uma coluna, e no outro dia você se sentir um púlpito. É volátil. Se você for basear a sua identidade no sentimento, uma hora você vai querer se matar, porque você vai perceber que aquele sentimento é fraco. Se você for basear no que os outros dizem, isso é opressor. Você vive baseado no que os outros falam de você. Você vai ter que trabalhar nisso. Você é isso. Você é aquilo. A pessoa se sente reprimida, de fato. Oprimida. Dominada pelos outros. Isso também é ruim. E eu mostrei para ele. Tá vendo? Nenhum dos dois caminhos vale. Aí o que é que ele faz? Mas o que é que tu pensa? Opa, eu já abri todas as portas. Eu acredito que a nossa identidade, ela está além da gente. Não está em mim mesmo, porque eu sou frágil. Não está no outro, porque o outro também é frágil. Mas ela está em quem nos criou. Deus nos criou. E Ele definiu para a gente quem nós somos. Mas a gente está assim hoje porque a gente está perdido. O pecado entrou no mundo e destruiu aquilo que é o ideal de Deus. Mas existe um meio da gente ser restaurado. Cristo. Aí eu vou pregando o Evangelho e no final eu pergunto para ele, tu entendeu? Tu quer seguir a Jesus? Eu estou aqui para te ajudar, vamos caminhar junto. Então, você vai pegando coisas. Aí você tem que conhecer o ambiente que você está, certo? Conhecer bem o outro. Foca nas semelhanças, naquilo que pode ajudar a criar pontes para pregar o Evangelho. Eu vi várias mãos sendo levantadas. Um bocado. Pastor, eu fico pensando, né, que o senhor falou de uma abordagem muito boa, de conversar com ele, ouvir, mas o foco foi no Evangelho. Mas a gente também tem que ter muito cuidado para não tornar um pecado específico daquela pessoa no ponto central da conversa, né? Que, ok, o problema de identidade dele precisava ser resolvido para ele se entender como alguém diante de Deus. Mas entender que, em alguns momentos, aquilo não vai ser o foco. Aquele pecado da homossexualidade pode ficar para o segundo plano. O principal problema dele é a falta de relacionamento com Deus. Então é importante a gente saber conduzir a conversa sem tornar o centro da conversa um pecado ou uma luta que aquela pessoa tem. Sim. E tornar realmente a necessidade dela de Cristo, de Sim. conhecer o verdadeiro Evangelho, né? Sim, muito bom. Eu comentei esse exemplo porque era uma conversa que a gente estava tendo e se levou para esse assunto, certo? Então é aquilo que a gente conversou sobre a informalidade. Você está interagindo com a pessoa e aí como o cara do Uber.
falou do caso lá do homem que foi incendiado. Aí, opa, já vou caminhar aqui. Aí essa pessoa falou sobre o que é que a sociedade pensa sobre quem eu sou e tal. Aí, opa, vou falar sobre identidade. Então, você vai pensando de forma intencional. Como eu posso apontar para Cristo aqui? Como eu posso falar para Jesus? Está entendendo? Várias coisas podem ser uma ponte. Mais alguém? Pastor, uma das coisas que também pode dificultar a pregação do Evangelho, pegando o gancho do Jales, é você querer resolver ali, quando você vai falar de Cristo, práticas morais. Então, coisas que só Jesus Cristo muda na vida de alguém. Ao invés de você focar em Cristo, focar no pecado, você está querendo resolver problemas que só Cristo resolve. Muito bom. E é isso. Esse é um ponto muito importante para a gente estar bem inteirados nisso. O nosso alvo não é tornar as pessoas moralmente retas. Isso aí é só o Espírito que pode fazer de fato. O nosso alvo é pregar Cristo para elas. E à medida que elas entendem quem Cristo é, aí sim elas vão buscar uma vida de santidade, certo? Por último, irmão Alex. Pastor, mas vai também muito do grau de intimidade que você tem da pessoa. Né? Então, você pode avançar mais um pouco. Ou né? Requer tato. Requer uma conversa, irmãos. Conversar. Aqui a gente está falando de gatilhos, de ideias, mas isso requer sabedoria. Tiago capítulo 1, versículo 5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Como Paulo fez, Senhor, me dá ousadia, coragem, abre portas. Peça a Deus que Ele vai dar. Certo, irmãos? Aqui são só ideias. Uma coisa que a Raiane falou, né, que aqui no Ceará, ou de forma geral aqui no lado do Nordeste, a gente é muito dado, né? De conversar, de sentar e conversar. Uma coisa que os mais velhos amam fazer, contar a história de vida. Rapaz, você pergunta assim, rapaz, a senhora é de onde? Aí começa a história, viu? Tem que ter tempo. Essa pergunta só faço se você tiver tempo, tá certo? Rapaz, onde é que a senhora é? E a senhora veio de onde? A senhora nasceu aonde? Você começa, né? É uma pergunta que você pode utilizar para começar a conversa. E aí, à medida que você escuta ativamente, quantos filhos a senhora tem? A senhora trabalhou com o quê? E você vai ouvindo ela. Quando você for contar a sua história para ela, como é que ela vai escutar? Com total atenção. E aí Paulo faz isso. Então Paulo fala quem ele era, vida de pecado dele, o que Jesus fez na vida dele e o que mudou na vida dele. Então, de forma bem breve, você pode falar. Não dá tempo para eu falar aqui da minha história, mas você pode falar de forma bem breve. Como é que era a sua vida antes de Jesus? Rapaz, eu tinha uma vida muito ruim, viu? Uma vida insatisfeita, ficava procurando satisfação nas coisas, mas teve uma coisa que aconteceu na minha vida assim, ó, que mudou tudo. Mudou tudo na minha vida. Quando eu entendi, aí você dá até uma pausa assim, né? Para ela poder perguntar, o que foi? Para ver se ela está realmente atenta. O que foi? Não, foi quando eu conheci a Jesus Cristo. Eu tinha uma vida miserável, muito ruim, de pecado, mas quando eu entendi quem é Cristo, o que Ele fez na minha vida, para onde eu estou indo, isso mudou todo o rumo da minha vida. Hoje eu vivo uma vida esperançosa, cheio de alegria. E você pode comentar sobre as virtudes de Deus, daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz, certo? Certo. Aqui eu trouxe só um quadro, mas eu acho que os irmãos dominam bem isso, né? Aqui é um assunto que você tem que ter bem solidificado na sua mente. Não é que você tem que seguir esses passos aqui, sine qua non, né? Seguir esses caminhos aqui do jeito que está aqui. Porque a conversa interativa pode pedir mais uma área do que outra. Mas você precisa conhecer bem isso. Deus é o Criador. Paulo faz isso lá no Areópago, né? Em Atos capítulo 17. Deus como Criador. O relacionamento do homem, o homem cai no pecado. Paulo fala sobre isso. O pecado em si do homem, o problema do homem é com Deus. Paulo mostra isso e ele mostra a solução. Cristo ressurreto. Atos 17. Eu só queria passar rápido aqui. Não vai dar tempo de ver cada coisa. Mas só para poder a gente entender. E por último, irmãos. Isso aqui é fundamental e a gente esquece. O senhorzinho do Uber, né? Foi muito legal. Eu conversando com ele, né? Aí chegou um momento que eu perguntei assim, e o senhor ama a Jesus? De verdade, o senhor ama mesmo a Jesus? Ele, amo sim.
Aí eu estava passando perto de uma... Aí ele já tinha me dito que ele tinha uma vida bagunçada, né? Eu já sabia dessa informação. Aí eu estava passando assim, perto de uma empresa, aí tinha uma placa bem grande com o nome da empresa. Aí eu disse assim, ó, tá vendo aquela placa ali? Imagina comigo se eu digo que trabalho naquela empresa, mas você não me vê com farda, você não me vê saindo para trabalhar lá, você não me vê trabalhando no ramo que aquela empresa de fato trabalha. Você acreditaria em mim se eu dissesse para você que eu trabalharia naquela empresa? Aí ele, não. Aí ele já entendeu. Faz sentido, viu? É verdade. Então não adianta o senhor dizer que ama a Jesus, mas vive no pecado. A minha pergunta é assim, ó. Você ama de fato a Jesus? Você não queria de fato entregar a sua vida para Ele? Ter uma vida para agradar a Ele? É possível. Se o senhor se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, o senhor pode encontrar essa verdadeira vida. Vida em abundância, uma vida transformada. O senhor lê a Bíblia e tal? Ele, não, leu não e tal. Vamos começar a ler o Evangelho de João. E tal. Aí ele já ficou aquele encurralado, né? Mas eu fiz essas perguntas aqui, ó. Você ama a Jesus? Você pode perguntar, a sua vida hoje demonstra que você ama a Jesus? O que você pensa sobre isso que a gente conversou agora? O que é que você acha? Tu acha que faz sentido para ti? Me ajude, eu quero te entender. Você deseja seguir a Jesus? A partir de hoje, de fato, tu quer seguir, tu quer ajuda? E aí, essa pergunta, irmãos, ela requer da gente responsabilidade. Se a pessoa disser assim, eu quero. Beleza, me passa o teu contato aí, vamos começar um estudo bíblico. Eu quero ajudar você. Está disposto a fazer isso de fato. Caminhar com aquela pessoa. Aí, no caso dele, né, ele foi mudando de assunto, aí a gente mudou, né? Eu fiz todos os passos. Direcionei a conversa, mostrei que ele estava perdido, preguei o evangelho, exigi uma resposta. Segui todos os passos do evangelismo, e aí ele mudou de assunto. Aí como até o pastor Cleber falou na última aula, né? Se ele entendeu, você pregou, o cara muda de assunto, continua conversando outro assunto. Aí eu tentei, vez por outra, ainda dar uma cutucada, né? Mas ele seguiu outras conversas. E pronto. Mas eu cumpri o que Deus quer de mim. Mostrei que ele estava perdido, que ele precisava de um Salvador, e eu exigi uma resposta da parte dele. Tá certo? Até aqui, irmãos, alguma dúvida? Muita informação? Muita informação? A ideia é vocês decorarem essas coisas, decorar assim, né? Entender, aprender essas coisas, porque na próxima aula vai ser só vocês e elas, na prática aqui entre a gente, tá bom? Então, mais uma vez, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Certo. Então, por último, para a gente pensar, estejamos em alerta. Eu queria clamar aos irmãos por isso, né? Como Paulo fez em Efésios capítulo 6, a gente tem essa mesma oração. Para que Deus nos dê essa intencionalidade. Paulo, ele pede para os irmãos orarem por ele em relação a isso. Essa era uma preocupação de Paulo, pregar Cristo. Então, eu quero convencer os irmãos biblicamente que é isso que Deus quer da gente também. Que a gente ore por isso. Que a gente tenha intencionalidade. Que de fato a gente possa estarmos em alertas. No caixa do banco, trocando um pneu, na padaria, na sua faculdade, qualquer pessoa, qualquer hora e qualquer lugar. Está alerta. Que Deus pode estar querendo usar você para pregar o evangelho para aquela pessoa e ela ser salva. Ela receber o maior tesouro desse universo, que é Cristo, certo? Estejamos em alerta. Irmã Michele, tem um microfone para ela? A gente tem 2 minutos. É bem rapidinho mesmo. É difícil a gente pregar o evangelho para uma pessoa desconhecida. No meu caso, né? Eu tenho essa dificuldade de pregar para desconhecido, mas Deus está melhorando essa habilidade em mim. Muito bom. Só que eu entendi que o mais difícil é você pregar para as pessoas que são bem mais próximas a você. Tipo, eu tenho uma amiga que há mais de 30 anos, a gente tem uma amizade e ela é muito letrada. Ela é advogada, ela fez várias especializações, livros de filosofia e tal. E ela se considerou uma época agnóstica, né? Que o ateu é que não acredita em nada, né? E o agnóstico já é diferente, né? Diferente. E aí, sempre que eu tenho oportunidade,
eu tento falar alguma coisa da palavra, mas ultimamente ela fez uma ligação para mim, ela não mora mais aqui, mas é tão difícil, gente, a gente pregar para uma pessoa que é assim, do seu coração, e principalmente quando essa pessoa ela é de outra religião. Ela era católica e agora ela é espírita, né? E ela está procurando um caminho. Aí é um pé lá no espiritismo e outro no candomblé, que ela se revelou essa semana, que eu fiquei chocada, né? Eu acho que ela fez isso não sei. Certo. Então eu fiz uma ligação para ela, a gente começou a conversar, fazia tempo que a gente não conversava. Eu falei assim, amiga, uma vez eu disse, amiga, é bem rapidinho, eu digo, amiga, apesar da nossa religião ser diferente, mas eu queria poder conversar com você abertamente. Aí ela, não, tudo bem, pode. Só que isso foi um tempo atrás. Aí quando foi dessa vez agora, a gente conversando, e eu senti mais uma vez, né? Aí falei. Aí eu esperei ela falar alguma coisa, isso. E aí eu tenho uma irmã que é viúva. Aí a gente entrou nesse assunto sem querer, e, tipo, acho que foi Deus, né? E aí ela disse, mulher, mas a tua irmã tem que soltar o fulano. De acordo com a minha religião, tem que soltar o fulano, ele está vagando aí, não sei o quê. E para ele poder viver em paz, para ele poder descansar em paz. Aí aquilo ali ficou, sabe? Como era por telefone, eu não quis esticar a conversa, até porque por telefone também não é bom. Aí, isso foi à tarde, eu orei ao Senhor, e eu disse, Senhor, me dá as palavras certas, eu não quero deixar essa oportunidade passar. E aí, quando foi de noite, é bem rapidinho que eu coloquei aqui para ela, porque eu acho importante falar, a gente não perder essas oportunidades, né, de falar da palavra. E eu orei, Senhor, se ela não quiser mais falar comigo, ou se ela está em tuas mãos, eu vou sofrer, mas eu vou falar. Porque eu tenho uma dificuldade, Michele, tipo assim, porque a palavra de Deus, ela é radical. E qualquer coisa que você fale, as pessoas acham que é agressivo, enfim. Sim. Aí eu coloquei assim, amiga, boa noite. Fiquei refletindo sobre a nossa conversa. E já que você falou sobre religião, porque foi ela que começou, né, e eu pedi a Deus, eu super respeito a sua escolha como religião, mas eu não podia deixar de falar algo da parte de Deus para você. Aí eu disse, de acordo com a palavra de Deus, lá em João 14,6, a declaração direta de Jesus é, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Gálatas 1:8 e 9 diz, mas ainda que nós, aí esse aqui foi o versículo que, né? Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que, valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Anátema é amaldiçoado, né? Assim como já dissemos agora, repito, se alguém vos prega evangelho que, valendo daquele que recebeste, seja anátema. Eu coloquei assim, a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é um manual de fé e prática para a vida cristã. Mas você tem a liberdade de acreditar ou não. Tem coisas que eu não sei te explicar, não vou saber te explicar, mas a fé é isso, ou você crê ou você não crê. Mas de acordo com a sua fé, né, você crê ou não crê. Aí eu coloquei, fica com Deus, Deus te abençoe e te cubra de bênção, de proteção. Aí, assim, o principal também eu não falei, que era que quando a pessoa morre não volta, porque esqueceu. E aí, era o aniversário dela no outro dia, e eu acho que ela ficou chateada porque ela não me repostou, ela repostou todo mundo, menos a mim. Mas eu disse, Senhor, eu chorei, né? Eu disse, Senhor, se ela não quiser mais, eu vou sofrer. E eu comentei com outra irmã o que eu tinha feito. Essa outra irmã de outra igreja, foi o que a Rayane falou, né? Ela disse que eu fui muito dura nas palavras. Eu disse, mulher, eu usei apenas 2 versículos e não foi nada da minha boca. Foi o que a palavra de Deus diz. Se ela vai se ofender ou não, eu fiz a minha parte. Certo. Né? Muitas vezes... Um caminho que a gente pode tentar fazer é esse que a gente viu na aula. E aí, na próxima aula, a gente vai tentar pensar mais de forma prática nisso aí. Tá certo?
Eu acho que isso pode nos ajudar. A gente fica tentando meio que massagear, passar a mão na cabeça, mas a gente vai ver, tem momentos momentos de que Deus ela é direta. tem momentos que requer confronto. Aí pelos minutos. Não, tudo bem. E aí, caminhando para o final, vamos orar para que Deus nos dê ousadia, como Paulo pediu em Efésios capítulo 6. E aí, a ideia prática aqui é que você possa memorizar aqueles 5 passos, faça contato, direcione a conversa, grite perdido, anuncie o evangelho, exige uma resposta. Então, eu queria que vocês decorassem isso, para na próxima aula a gente vai começar por esses passos, e aí a gente vai colocar isso em prática. Amém? Eu queria pedir agora para que a gente pudesse orar por isso. Que Deus nos dê ousadia para pregar o evangelho. Que Deus nos dê intrepidez, né? Nos dê, de fato, um coração pronto a falar de Jesus para aqueles que estão ao nosso redor. Que Ele abra portas, nos dê oportunidades e que a gente possa se comportar com sabedoria em relação a isso. Então vamos orar? Se junte comigo aqui em oração. Vamos clamar ao nosso Deus por isso. Nosso grande Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, que de fato ela é como uma espada de 2 gumes. Penetra o nosso coração, nos fere, mostra para a gente aspectos da nossa vida que precisamos corrigir, mudar. E nós colocamos aqui o nosso coração, reconhecendo às vezes em que tememos aos homens, mais do que ao Senhor. Estamos vivendo muitas vezes de forma egoísta. Não nos empenhamos em conhecer a Tua palavra. Não nos importamos em querer obedecer ao Senhor. Nos perdoe, Senhor, em relação a isso. Nos ajuda a crescer em sabedoria, em amor ao Senhor. Que possamos nos dedicar para, de fato, dizer como Paulo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que essa vida que o Senhor já comprou, a nossa, ela possa ser vivida para Ti e não para nós mesmos. Nos ajuda a vencer o pecado, a crescer em conhecimento, e todas as barreiras que nós construímos, que nós venhamos lembrar que o Senhor é mais poderoso do que elas. Que possamos apegar a Tua palavra, aprender uns com os outros, para melhor Te servir. Nos ajude em nossos trabalhos, na universidade, aqueles que estão ao nosso redor, que venhamos aproveitar cada oportunidade, que venhamos ser intencionais, informais, interativos, apaixonados por Ti, para que assim possamos falar de forma natural daquele que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nos ajuda, Senhor, nos faz crescer nisso, para que assim possamos ter o privilégio de ser participantes da Tua grande missão, sermos de fato embaixadores fiéis, que anunciam o Evangelho, que fala da reconciliação com o Senhor. Nos ajuda nesse caminho, nos faz crescer em Cristo. Amém. Ok, pastor? Ok, irmãos, então estamos encerrados. Até logo mais no nosso culto às 18 horas.